Galera, para quem não me conhece, meu nome é Neném. E um amigo nosso aí, inscrito no canal, pediu pra gente falar sobre a ração que a gente dá às nossas codornas aqui. O que é que a gente dá, né? Os ingredientes e tal. E aí, eu resolvi fazer um vídeo, né? E vou mostrar pra vocês. Pode ser até que ajude outras pessoas também, né? A fazer a sua própria ração. Beleza, galera? Ó, galera, já estamos aqui no jeito. Agora eu vou mostrar pra vocês a ração que a gente dá para nossas codornas aqui. Os ingredientes são esses aqui, ó. Galera, todo o crédito dessa ração aqui é o meu amigo Darlan Sampaio, viu? Ó, fubá de milho, soja moída, calcário calcítrico, núcleo de postura. São esses aqui os 4 ingredientes que a gente usa aqui. Beleza, ó. Núcleo de postura, calcário calcítrico, soja, fubá de milho, desse fininho, né? Agora, para fazer 1 kg, a gente vai usar, ó, 560 gramas dele. Vai usar 300 gramas de soja moída, 300 gramas, 80 gramas de calcário calcítrico e 60 gramas do núcleo de postura da presença. Essa fórmula aqui é da presença. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar, misturar tudo aqui dentro desse balde aqui. Aqui tá parecendo a bodega do Neném, galera. Mas é porque eu coloquei dessa forma aqui, para que não fique só aquela coisa de saco, né? Fica um pouco cansativo e eu achei melhor dessa forma aqui, ó. Fica mais explicativo, né? Mais dinâmico. Então, ó, 560 gramas, eu já marquei aqui, ó. Quando chegar nessa medida aqui, vai dar 560 gramas, né? Então, vamos lá. Aí, ó, 560 gramas, ó, tá na medida. Agora, como foi que a gente chegou a esse resultado aqui, galera? Eu pesei um saco desse aqui, ó. Peguei, pesei as 560 gramas, coloquei aqui dentro e fiz a marca, para não estar tendo que pesar toda a vida, né? Aí, ó, 300 gramas de soja. Gramas de soja, ó. Ajeitar aqui. Tá na medida, ó. 300 gramas. 80 gramas de calcário calcítrico. Do calcário calcítrico. Isso daqui é o que vai dar a firmeza na casca do ovo da codorna. O copo tá quebrado, mas não tem nada não. E aqui, ó, 60 gramas do núcleo de postura da presença. Aqui, ó. Lembrando, galera, que eu fiz dessa forma, né? Primeiro a gente pesou, ó, as 60 gramas aqui na balança. E aí eu coloquei aqui pra gente saber o que é, onde era que dava 60 gramas. Então, e aí, ó, é só deixar agora os 4 ingredientes estão aqui. A gente vai só deixar de uma forma bem homogênea. Aí eu vou mostrar como é que a gente faz aqui os 10 quilos, né? Que a gente faz de 10 em 10 aqui. No caso, se você for fazer os 10 quilos, aqui já está no jeito. Agora vamos de novo aqui para a bodega do Neném. E eu vou explicar para você como foi que a gente fez, viu? Galera, aqui está marcado, aqui, ó. Nessa marcação aqui, eu coloquei para 10 quilos, 10 vezes esses 560 gramas de milho. 10 vezes deu até aqui, ó. Então eu já sei que até aqui é para 10 quilos. Então eu vou colocar aí até chegar nessa marca, né? Não precisa ficar pesando toda hora. É só colocar, ó. Moçada, enquanto isso eu vou dizendo os preços aqui para vocês, ó. Aqui na nossa cidade, o milho com
40 quilos, tá 85. A soja moída tá 169 com 50 quilos. O calcário calcítrico com 40 quilos, ele custa R$18. É o mais barato. Em todo lugar ele é mais barato. Não é só aqui não. E o núcleo de postura da presença, aquele dali, ó, ele está custando R$170 com 30 quilos. Lembrando que ele dá para fazer 500 quilos, viu? Pronto, ó, já está na marcazinha aqui, ó. A gente já sabe que aqui é para 10 quilos. E a soja? A soja está bem aqui, ó. Então, quando chegar aqui nessa marca, eu sei que deu a medida para 10 quilos. Então, é só arrochar aqui, ó. Para não ter que estar pesando toda hora, né? Aí, ó. Já está na medida. Agora vamos passar para o calcário calcítrico. Eu medi o calcário calcítrico. Coloquei essa mesma medida aqui de 80 gramas. 10 vezes, né? Que é para 10 quilos. Coloquei 10 vezes dentro desse pote de vidro. E deu as 10 medidas até aqui, ó. Então, a gente vai pegar aqui e vai saber que já vai ser para 10 quilos. Aí, ó, na medida certa, ó, para 10 quilos. Então, coloquemos aqui. E o núcleo de postura vai ser até aqui, ó. Da mesma forma, peguei essa medida aqui de 60 gramas e coloquei 10 vezes 60 gramas aqui dentro desse pote. E a medida veio até aqui, ó. Então, núcleo de postura da presença. Eu tô ficando craco aí, ó. Só na medida certa mesmo, ó. Núcleo de postura 10 para 10 quilos. Agora, literalmente mão na massa. É só arrochar aqui, ó. Dar uma bulinada. Despeja aqui. Coloco a minha máscara mágica. Para não receber aquela poeirinha, né? E é só deixar de uma forma bem homogênea. Aqui tá para 10 quilos, galera. É mais ou menos o que as nossas codornas daqui comem por dia, né? Lembrando, galera, que uma codorna gigante, ela come 30 gramas, 30 a 35 gramas de ração por dia. A gente aqui cria a gigante. E vamos criar a chinesinha, se Deus quiser. Aí é só mexendo, ó. Pronto. Aí, ó. Tá pronta para ser usada. Galera, o vídeo foi esse. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Se inscrevam no canal. Dê um likezinho pra gente. Aperte naquele joinha lá. Tamo junto e até a próxima.